live nesse sábado lindo e maravilhoso que está só começando, ou melhor, terminando, mas vai terminar com alto estilo, porque eu trago para vocês diretamente de São Paulo o meu querido Luiz Felipe, que já está aqui conosco. Antes, gente, aguardem. Tô me achando aqui nesse triplé. Boa noite, meu querido. Como você está? Tudo Bem, bem? até que enfim deu certo, né? Sim, sim, deu. Você me ouve bem? A imagem tá legal? Tô te ouvindo bem. A internet está oscilando um pouquinho, mas eu acho que você também está me ouvindo, né? Tô, te ouço bem. A imagem tá legal? A imagem tá legal para você? Tá ótima. Com a palavra paz ali atrás, um livro. É um quadro, né? Isso. É, Muito é bem. um, é um recantinho, faz com os quadrinhos aqui para a gente Ah, poder estar sempre motivada e com boas energias, né? Primeiramente, boa noite e agradeço demais a sua disponibilidade e compartilhar conceitos sobre a internet das coisas. Vai ser um bate-papo muito legal, eu tenho certeza que todos vão gostar. Antes de começar a live, eu queria pedir, pessoal, para vocês compartilharem via direct no aviãozinho e também dar os coraçõezinhos para a gente poder ter um maior engajamento. Aí, Marlon, tudo bom? Para que os seguidores, né, tenham a notificação da live e o coraçãozinho, ele sempre ajuda no algoritmo do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria, antes de começar o bate-papo, fazer a apresentação do meu convidado ilustre dessa noite, que está em São Paulo, essa terra que eu adoro. Ai, Cícero, seja bem-vindo. Luiz Felipe Borges da Cunha, é formado em Comunicação Social, com pós-graduação em Master Business Communication e Marketing Internacional, mestrando em Engenharia de Produção, é coordenador do curso de Propaganda e Marketing e professor dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Administração. Atuou em empresas multinacionais como Xerox, Kodak e OneVision na área de vendas e de marketing. Atua como consultor e palestrante de marketing na área de comunicação, artes gráficas, branding, tecnologia e inovação em diversos países da América Latina, Alemanha e Estados Unidos. É sócio da startup Organic Inovação e Marketing e desenvolve equipes para áreas de vendas e talentos em diversas empresas. Começou a carreira vendendo bananas, o que marcou sua trajetória e influencia até hoje. Ele é palestrante na área de marketing, vendas, inovação e motivacional com o tema Você é tamanho do seu sonho. Né, Luiz? Tá tudo correto? Perfeito? Perfeita apresentação? tá perfeito. Inclusive, antes da gente começar, você gostaria de fazer suas considerações iniciais, algum comentário? Sim, agradeço a você, Luana, a todos que entraram aí na live, todos que estão compartilhando. Eu tenho visto o seu trabalho aí durante as semanas. Eu acho que nesse momento, né, de pandemia em que todos estão em casa, é uma bela iniciativa sua, né, trazer palestrantes, trazer assuntos tão importantes, e porque o conhecimento não pode parar, né? Então, eu acho que eu quero parabenizá-la, né, por Muito essa obrigada. Muito iniciativa e obrigada. agradecer convite, né, para a gente falar de um assunto tão importante. Aí você mencionou até que eu comecei vendendo bananas, né? A gente sempre fala que Sim, a nossa vocação vem de algum lugar, né? Então, no momento que eu sim. trabalhei na feira, 12 anos, eu me apaixonei pela área de vendas e marketing, que eu nem sabia o que, que era, nem sabia o que, que eu estava fazendo, mas a partir dali, a minha trajetória na área de comunicação e marketing, ela começou a trilhar caminhos de sucesso. Meu sonho era ser militar, mas a partir disso eu mudei o meu sonho e fui para a área de marketing. Né? E estudando ainda, né? Então, quão importante é a gente continuar se atualizando, continuar fazendo o que é mais importante aí para a sociedade, que é o conhecimento, né? Atingir mais conhecimento. E hoje eu estou
estudando engenharia de produção. Mudei completamente, né, da área da minha formação, mas é uma Sim. correlação que eu estou fazendo um estudo aí sobre a indústria 4.0 dentro do mercado no mercado gráfico, mercado de comunicação e mercado de marketing. Então, existe uma convergência desse meu estudo, né? Estou já finalizando esse estudo e, se Deus quiser, no próximo semestre aí que está por vir, eu já apresento a minha dissertação. Que E ótimo. obrigado, obrigado. Espero Parabéns poder desde já. Não, você vai contribuir demais e parabéns por estar sempre em busca de novas possibilidades. Inclusive, o convite para palestrar aqui ao vivo e a cores em Viçosa continua de pé, tá? Vamos aguardar todo esse cenário tão tenebroso passar para que você possa falar sobre essa palestra que você é o tamanho do seu sonho, né? De ver você que começou vendendo banana, hoje tem uma carreira de sucesso e ainda, né, continua, como você falou, buscando novas possibilidades e novos conhecimentos. O tema, pessoal, que a gente separou, porque como vocês viram no início da live, o Luiz, ele é uma pessoa muito capacitada, entende na área de marketing, ela é muito ampla, mas a gente limitou o assunto, até porque a live, ela é 1 hora de apresentação, e a gente vai falar sobre a indústria 4.0, as suas possibilidades e os seus desafios. E a primeira pergunta que eu gostaria que você falasse é sobre como conseguir o equilíbrio entre robotização e o calor humano. E, antes disso, né, que você falasse o que é a internet 4.0, né, do que se trata para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento. Tá, bacana. É até uma reinvenção, né? Esse negócio de live aí, eu nunca imaginei que tão rapidamente eu tive que administrar essa parte tecnológica e entrar na frente de uma câmera. A gente continuou dando aula, né? Os meus alunos continuaram assistindo às aulas, então isso já faz parte de uma reinvenção que, a princípio, eu acreditava que seria parte do futuro, mas eu não conseguia me ver dentro dessa tecnologia de aula online, né? Desse negócio ao vivo. E a gente vai se acostumando. Então é importante a gente ter em mente que a tecnologia sozinha ela não é capaz de automatizar, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, na verdade a gente está falando de uma revolução industrial que é denominada Revolução Indústria 4.0, iniciada em 2012 lá na Alemanha, né? A gente sabe que o alemão é precursor aí nessa parte de tecnologia, então eles começaram a estudar em 2012 uma forma de transformar toda aquela automatização que a indústria 3.0 trouxe de uma forma continuou com a automatização, mas uma forma mais robotizada. Então, quando a gente fala de internet das coisas ou fala de indústria 4.0, a gente está falando da automação de todos os processos de manufatura. Então, a indústria 4.0 traz o conceito da 3.0, que era a questão de automatizar e automatizar de uma forma robotizada, de uma forma em que a automação industrial ela seja beneficiada por essa manufatura, né? A Sim. automação. Uhum. Então, hoje se fala da internet das coisas, ela é um dos pilares da indústria 4.0. Então, é máquina conversando com máquina, né? Se a gente se a gente fizer uma analogia com a área de comunicação, em que nós temos o receptor, né, o emissor da mensagem, a gente está falando que a mensagem ela muda completamente esse conceito da comunicação, né? É coisa falando com coisa, né? Máquina falando com máquina. E muitas vezes sem intervenção do humano, né? Da pessoa ali fazendo essa dinâmica entre a produção. Então, na verdade, Uhum. a indústria 4.0 ela traz automação de processo. E a questão né, da robotização, muitas pessoas questionam sobre a frieza do mundo automatizado, né? Hoje o meio vai se tornar mais digital, hoje não, né? Já se tornou e é uma tendência que o mundo se torne muito mais digital. A pergunta se faz necessária para tentar, como que você acha que consegue ter um equilíbrio entre a tecnologia e também a receptividade e a empatia humana?
Na verdade, a indústria 4.0, né, ela é muito confundida apenas com tecnologia, e não é só a tecnologia, né? Então, a gente Sim. depende de uma pessoa colocando dados, colocando tarefas, então você precisa ainda do humano colocando as informações para aquele robô ou aquela máquina consiga fazer de forma repetida, né? Então, quando a gente fala de é, produção que sempre é a mesma coisa, né? Que você tem sempre o mesmo processo de forma repetida, a Uhum. robotização ela traz um benefício muito grande, né? Então é o ser humano colocando os dados, a informação e o robô repetindo isso por inúmeras vezes. Isso traz a questão da produtividade. Mas assim, quando a gente fala em robotização, eu venho de uma empresa, né? Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa alemã que desenvolvia software para automação, né? E um Sim. dos princípios básicos é a questão da informação. Então, se a gente olhar para a Alemanha como um país que deu início a essa questão da robotização, é bastante complicado, porque quando você fala que um robô, né, traz um robô para fazer tarefas repetidas, você deixa de lado o trabalhador. Então, esse equilíbrio, né, junto com o desemprego, que complica bastante. Então, a Alemanha, ela ficou um ano estudando essa questão da robotização, e um dos princípios básicos se eu tiro um operador das tarefas repetidas e coloco um robô no lugar, eu tenho que fazer alguma coisa com esse ser humano. Então, eu tenho que realocá-lo ou prepará-lo para uma nova tarefa, uma nova função. Então, existiu esse equilíbrio, né? Então, quando a gente fala em robotização, a gente pode ter esse complicador que é a substituição do ser humano. E esse equilíbrio, né, que a indústria brasileira ela tem que pensar, na verdade, o intuito final da indústria de uma automação de processo é gerar lucro no final, né? Sim. Então, a finalização disso é o lucro para a empresa. Porém, né, a gente tem que ver quantas empresas e como que essas empresas estão se preparando para essa questão da robotização, né? Então, Uhum. é bastante complicado porque são tecnologias, envolvem tecnologias que muitas vezes são caras, né? Então, esse Uhum. equilíbrio e o lucro e otimizar os seus processos ainda é um estudo dentro da nossa indústria que tem aí ainda equipamentos, né? Pelo menos na indústria gráfica, a indústria que eu conheço bem, equipamentos antigos, equipamentos que não conversam com outros equipamentos. Então, essa questão da integração dos equipamentos é necessária para se implementar uma automação de processo. Certo. A Sandra perguntou, cabe a inteligência artificial também? Sim, a inteligência artificial ela exatamente isso, né? É um robô fazendo as tarefas repetidas aí no decorrer de um processo. Isso não é só para o processo de manufatura, não. É para o processo, a internet, né? A questão de serviços que a gente tem aí o caso da pandemia que está trazendo muito essa questão de automação de processos. Mas assim, eu sou um pouquinho eu penso um pouquinho nesse equilíbrio, né? Porque quando você fala que você entra em contato com qualquer empresa, com qualquer prestador de serviço, e você Uhum. faz uma reclamação, ou você faz algum elogio até, e isso te Sim. volta com uma mensagem pré-fabricada, uma mensagem que muitas vezes é feita por inteligência artificial, então perde um pouquinho o sentido, né? Eu não creio que só o brasileiro é assim, né? Eu acho que boa parte do mundo ainda sente essa necessidade do calor humano, né? Então a inteligência artificial é justamente isso, quais tarefas e como que essas tarefas serão executadas através de um robô, né? Através de uma robotização. Sim. E o Não sei se, interessante, sim, né? não sei se Acho eu que a pergunta. respondeu. Sim, eu não sei se a Sandra ainda se faz presente, mas enfim,
Depois, inclusive, eu não falei no início, pessoal, a live, assim que eu terminá-la, eu vou disponibilizar no meu IGTV e logo eu vou subir para o meu canal do YouTube. E pegando uma conexão na sua resposta, no Brasil, a indústria 4.0 ainda ela não é o carro-chefe, ela não é muito utilizada. Fica evidente que muitas vezes as empresas elas não conseguem identificar quais as tecnologias possuem potencial para alavancar a sua competitividade. Porque você falou, né? A, a, a automatização dos processos ela ajuda no lucro final, né? Como que você considera é, importante compartilhar conosco para que seja feita uma conexão entre as tecnologias e as dores dos empresários. Você falou bem, né? A competição no mercado para qualquer. A gente teve a era aí do marketing, o marketing se beneficiou bastante em relação a ofertar serviços novos, produtos novos, né? Então, cada Sim. vez mais as empresas, elas procuravam competir através da qualidade, através da inovação, né? Uhum. Então, eu vou criar um produto diferente do meu concorrente que ofereça mais, que ofereça, que tenha mais qualidade, que tenha mais benefícios ou que atenda mais às necessidades do consumidor. Só que até então, né, quando a gente fala de inovação, fala de marketing, são produtos que são que se permite copiar, né? Então, na Uhum. verdade, nós chegamos num patamar do mercado, apesar de ter muita inovação ainda pela frente, mas de concorrentes aí oferecerem o mesmo serviço, né? A mesma coisa, a questão de qualidade não é mais importante, né? Porque hoje qualquer serviço que você tenha, que você preste ou que você tenha recebido, se não tiver qualidade, não adianta nada, né? Então a qualidade virou não é commodity, né? Quando a gente fala em qualidade, quando a gente fala em Sim. prazos de entrega, virou Uhum. commodity. Então a questão da automação é um equilíbrio entre gerar mais lucro e se sustentar no atual mercado. Então, como que eu gero mais lucro? Inovando, né? Criando produtos novos, criando produtos com benefícios maiores, ou reduzindo os meus custos de produção, né? Então, a indústria 4.0 ela traz essa questão de reduzir custos, né? Através da automação, a gente vai ter. Um caso de até um celular um chinês, né? Um celular chinês que 90% da fabricação dele é por robô. Então, ele tem um preço mais competitivo porque ele tem um processo menor de execução, né? Então, isso traz um benefício em relação à redução dos custos de produção. E quando se fala da questão da indústria 4.0 ou internet das coisas, ou a robotização, é esse equilíbrio, né? O quanto que essa tecnologia vai me trazer de lucro e o quanto que ela pode reduzir o meu processo de produção. Agora, falando de Brasil, né, em que grande parte do brasileiro não tem acesso à internet, né, que é um item básico para a automação, né, a robotização. Sim. Então a gente se pergunta, né, uma implementação nesse sentido, em que grande parte da população não tem acesso nem à internet, né, grande parte das fábricas, né, quando a gente fala de fábrica inteligente, que tem a conexão entre máquinas, boa parte dessas fábricas ainda estão obsoletas na questão da tecnologia. Ou seja, para que se implemente de verdade uma automação, eu preciso investir. Esse Uhum. investimento vai me trazer lucro ou vai me trazer redução de custos a curto prazo? É essa pergunta que as empresas começam a fazer, né? Embora tenha aí toda a tecnologia a favor, mas boa Uhum. parte do processo fabril aí no Brasil ainda tem máquinas antigas, né? Máquinas que não têm a tecnologia necessária para automação. Certo. Mas no Brasil, né, a indústria 4.0 ainda é um pouco incipiente em vista de outros países, no seu caso, que trabalhou numa empresa alemã. Mas existe, né, no Brasil uma agenda para poder tratar sobre esse assunto. Eu queria que você discorresse mais
sobre esse protocolo, essa agenda da indústria 4.0? Na verdade, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né, ela se organizou, né, no advento da questão da indústria 4.0, e ela quer trazer, né, benefício para as empresas terem mais adequação aí à produção, às fábricas inteligentes. Então, a Agenda Brasil, na verdade, é um órgão, né, uma associação que juntou órgão trabalhista, né, dos trabalhadores, tá, ela junta algumas entidades para trazer recursos, né, principalmente recursos financeiros, para que a indústria consiga absorver a tecnologia e trazer, né, equipamentos, importação. Então, na verdade, eles determinaram a alíquota zero para importação, eles fizeram um agendamento de como que a indústria 4.0 vai ser implementada no Brasil, né, e todos os apoios necessários para essa implementação. Então, assim, foi gerado um protocolo para isso, né? Esse protocolo é importante que ele dê um direcionamento, e aí a gente veio no meio de uma pandemia aí para dar uma neutralizada nisso, né? Então, hoje é muito difícil a gente dar continuidade, apesar que tem muita gente, né, fazendo a utilização da indústria 4.0. Se a gente pegar, por exemplo, a Petrobras, ela está desenvolvendo, através de impressoras 3D, respiradores, né, protótipos de respiradores para ajudar aos hospitais, a questão dessa pandemia. Então, existe já, os pilares da indústria 4.0 já têm sido implementados pela indústria, mas ainda num ritmo bastante lento, né? Ainda não na velocidade que a gente precisa. Sim, mas um dia vamos chegar lá, se Deus quiser. Olha só, o André fez uma observação. Quando, vou reproduzi-lo aqui, só um minutinho, gente. Quando se... Ave Maria, pera. E quando se fala em segmentação financeira, está já voando, ainda mais com o novo, deve ser método de pagamento que está lançado pelo Pix. Você quer fazer algum comentário sobre, né, essa observação do André? Obrigada pela contribuição, André. Boa contribuição. Na verdade, a gente tá num processo de internet muito forte, né? Então, a internet está crescendo muito nesse mercado. E a gente tem algumas inversões aí de valores que a gente sempre acreditou que seriam valores, né, que o ser humano jamais largaria, mas na verdade a pandemia ela não trouxe ainda essa mudança, né? Ela ainda vai trazer. Eu acho que no retorno das atividades, eu acho que culturalmente a gente vai mudar, né? Apesar de algumas pessoas ainda acharem que tudo vai voltar ao normal, eu acredito que vai voltar ao normal, mas de uma forma diferente, né? Então, quando a gente fala de pagamento eletrônico, né, essas empresas de moeda virtual, né, então tudo isso já é uma realidade, isso já está acontecendo, né? Então, esses processos de pagamento aí, engraçado que hoje até me reuni com uma pessoa que lançou um processo de pagamento para uma indústria que não estava acostumada com o e-commerce, né? Então, essa indústria vai ter que se preparar para o e-commerce. A indústria gráfica, né? A indústria ao qual eu presto bastante consultoria, é um caminho sem volta, né? Aquele negócio do vendedor batendo na porta, isso vai reduzir bastante, né? E a gente vai ter aí o processo de e-commerce que vai ser para esse mercado e para tantos outros mercados um processo muito novo, né? Um processo que até então não tinha sido implementado. Então é um grande desafio aí. E o interessante é que as tecnologias não param. Quando você respira, já está surgindo outro, né? Inclusive, esse termo indústria 4.0, lá no Japão já está a indústria 5.0, né? O Japão é sempre à frente do mundo. Queria que você discorresse um pouco, né, sobre a indústria 5.0,
né? O que que ela tem de semelhança, o que que ela pode agregar ou até mesmo corrigir as falhas da 4.0. Isso é pra gente ficar doido, né? Porque uma hora é a 2, a outra hora é a 3, aí tem o marketing 4.0, aí tem a indústria 4.0. No Japão, já implementado a mobilidade, né, 5.0. Na verdade, o que eles implementaram lá foi a mobilidade urbana, foi a questão de você ter ônibus totalmente sem autônomos, né, ônibus pilotados aí pela tecnologia. Então você tem carros, né? A gente tem no Japão esse mundo da tecnologia já está bastante avançado. E assim, o turismo, ele se beneficiou muito com essa questão do Japão, né? Porque hoje uma parte do Japão é totalmente automatizada, né? Então, ônibus, meios de transporte sem o motorista, né? Sem a pessoa ali dirigindo, então isso já é uma realidade para eles. Quando se fala de indústria 5.0, né, a gente vem até para a questão do novo mercado, né? Nós consumidores, a gente vai buscar cada vez mais produtos customizados, a gente vai buscar cada vez mais serviços customizados, né? E aí não existe outra maneira senão a mistura da inteligência artificial com a inteligência, o calor humano, né? Então, para atender a essa questão do personalizado, ainda é necessário, né? Como eu falei anteriormente, você recebeu uma mensagem, né, ali de apoio, uma mensagem de, ó, recebemos a sua necessidade, a sua reclamação e já vamos atender. Então, no momento que a gente vê isso acontecendo, perdeu aquela questão do personalizado, né? Apesar da inteligência artificial, ela pode personalizar, mas do outro lado tem um consumidor que sabe que aquilo ali não, aquela mensagem não é uma mensagem exclusiva. Então, existe um pouquinho esse sentimento de que um robô não vai ser capaz de atender aos nossos anseios. E é isso que a indústria 5.0 traz. Então, ela traz a questão da robotização, da inteligência artificial, junto com a necessidade de uma pessoa ali para a parte mais customizada, né? Um atendimento mais customizado, um produto mais adequado para aquela pessoa. Então, é bastante complicado quando a gente fala o robô vai fazer isso sozinho, né? Então, existe essa questão que a indústria 5.0 ela traz. E até eu recomendo aí um filme, né? Acho que grande parte de vocês já deve ter assistido, que é o Blade Runner, né? Caçador de Androides. É um filme bastante antigo, mas ele traz essa questão de até que ponto que um robô pode ser capaz de trazer sentimento, né? De trazer aquela questão da emoção, né, para a prestação de serviço ou para a produção. Então, é um assunto que a gente ficaria discutindo aí um dia inteiro, Sim, até chega até a ser filosófico. filosófico. Então, Sim. assim, a indústria 4.0, ela traz de volta a questão do ser humano. Então, robô vai fazer, né, pelo conceito, o robô vai fazer as tarefas monótonas, repetidas, enquanto o ser humano vai se preocupar com a questão de coisas mais personalizadas, com inovação, vai pensar em coisas novas para o mercado. E tem um estudo aí que diz que 65% dos serviços, né, dos novos serviços, ainda serão implementados nos próximos 5 anos. Então, é bastante complicado fugir dessa realidade, né? Tá aí o Uber, tá aí o iFood, tá aí tantos equipamentos ou tantas culturas que a gente falou, né? Então, não dá para dizer que esse avanço tecnológico não vai acontecer, né? Então, até a questão da internet das coisas, hoje você, através do celular, você comanda toda a sua casa, né? Você comanda todos os utensílios, então você já programa a cafeteira para fazer café naquele momento, você já programa a geladeira para te avisar que vai faltar tal produto. Então, isso já é uma realidade
um pouco longe, né, do brasileiro, né, mas já existe, a tecnologia já existe e a gente já usa, indiretamente ou diretamente, a gente já usa esses conceitos. Então, a indústria 5.0 ela traz isso, né? O robô fazendo as tarefas repetidas e o ser humano pensante ali nas coisas novas, nas coisas, né, que vão trazer benefício aí. Aí, talvez, essas inovações vão para um robô e continua o ciclo aí até chegar a 6.0, que eu não tenho a mínima ideia do que vai ser. Aí nós vamos voar, vamos ter asas, né? Do jeito que as coisas estão andando, né? Os jets. Né? Os jets, do desenho, é mesmo, boa lembrança. E o legal dessa parte de marketing é que o mercado não para, né? Você, como professor, né, profissional da área, está sempre estudando. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha, né, das perspectivas no pós-pandemia, porque eu tenho visto muita gente, muitas empresas, até de renome nacional, migrando para o meio digital sem orientação de um profissional. As famosas aí gambiarras digitais. Como que você vê essa inserção dessas empresas sem um consultor, sem um profissional adequado? E quais são essas perspectivas para o mercado do marketing no pós-pandemia? Duas perguntas em uma. Desculpa, mas acho que deu para entender. Pergunta bastante complexa, né? Mas é o que eu falei lá no início. Não vai voltar ao normal. As coisas não, elas podem voltar ao normal no conceito de a economia retomar, apesar que as perspectivas é que para ela retomar vai levar um tempo, mas as coisas podem voltar ao normal de forma diferente. Então, eu acho que a gente vê aí empresas que pegavam. Aqui em São Paulo tá. A gente, para quem sai na rua de carro, tá percebendo o trânsito, né? O trânsito ele é uma coisa assim que mudou completamente, né? Da noite para o dia a gente tem aí atravessado a cidade em pouco tempo. Então a gente vê essa questão do home office, né? As pessoas trabalhando em casa. Eu não creio que isso vá retomar no sentido das pessoas voltarem para suas fábricas, voltarem para os seus escritórios. Então, o fato o home office vai ser uma questão de implementação das empresas, porque nesse momento de pandemia, dá para perceber o quanto que minimizou, né, os problemas com trânsito, os problemas com o próprio meio ambiente, né, e a questão da produtividade. Eu garanto eu acho que todo mundo aí que está trabalhando em home office, no esquema home office, está percebendo que a gente está trabalhando bem mais, né, porque não tem aquele período do trânsito, não tem aquele período, né, de você não ter o foco no seu trabalho. Então a gente está trabalhando cada vez até mais durante essa pandemia. E o fato é que quando isso retornar, culturalmente a gente vai ter que se adaptar essa nova dinâmica, né? Restaurantes, né? E hoje a gente ia até o restaurante, hoje o restaurante vem até a gente, né? Até a nossa casa. Então, assim, mudanças vão acontecer e essas mudanças, e na maioria dos casos, né, vão acontecer para o bem, para o melhor foco das pessoas no trabalho. E eu considero na família também, porque cada vez mais que você faz o home office, você tem mais tempo também, apesar de trabalhar bastante, você tem mais tempo para a família, você tem mais tempo para as outras coisas. Então, essa divisão de águas, ela ainda não aconteceu, as pessoas ainda estão aí em processo de, eu não vou sair de casa pelo receio, mas quando tudo isso voltar, as pessoas vão, a dinâmica, né, das empresas, ela vai se alterar. E aí vem a questão da automatização também, né? Como que eu vou fazer para manter a minha produtividade, né, e continuar tendo lucro, sendo que eu tenho muita gente concorrendo com o mesmo tipo de trabalho. Então, eu acredito que a automação ela vai ser necessária em alguma parte da indústria, sim, né? Porque a gente vai precisar fazer
de forma mais rápida. Né? Essa é a grande verdade da indústria da manufatura, né? Fazer de forma mais rápida, otimizada, entregar com qualidade. Então, talvez a forma de executar isso seja através da indústria 4.0. Sim, Qual era a Adriano. outra pergunta? Eu falei, não sei se... Você respondeu, e também, assim, eu fiz, né, dois questionamentos em um, mas é porque as pessoas estão migrando, né, para o meio digital de forma muito abrupta, sem a devidas cautelas e o devido conhecimento, né? Eu queria que você tecesse comentário sobre isso, enquanto, né, profissional da área de marketing. É necessário, o estudo de mercado ele altamente necessário antes de você implementar qualquer tecnologia, né? Então, Uhum. desde o ensino à distância aí que se promove bastante com essa questão, as pessoas é, durante essa pandemia, né? Nós professores tivemos que ensinar ao vivo, né? A aula não é o ensino à distância, mas é a aula ao vivo ali com alguém que está do outro lado de uma internet. Foi bastante complicado. Então, assim, eu acho que qualquer implementação ela requer estudo de mercado, né? Qual é o produto que você quer oferecer para o mercado? Porque não adianta nada. Eu participei até de uma consultoria dentro de uma empresa alemã, né? É uma empresa que atendia grandes concessionárias, aí, grandes fábricas de automóveis. É uma indústria gráfica, né? Então, conforme o automóvel era vendido, sei lá na fábrica, lá na concessionária, se vendia o automóvel, automaticamente aquilo entrava num processo eletrônico, né, na internet, entrava num pedido de compra de forma totalmente automatizada, ia para a gráfica produzia o manual com a cor, com o modelo do carro do cliente, né, com o nome dele totalmente personalizado, ia para a parte de logística, né, a parte de para casar a manufatura do carro, né, a entrega do Uhum. carro com uma e eu confesso que é impressionante porque não existia nenhuma intervenção humana, né? Nenhuma. No momento, só uma pessoa para colocar no correio, né? Que na verdade não era nem para colocar no correio, porque o próprio robô faz isso. Então a pessoa ali só para fazer uma última checagem. Então é impressionante com a velocidade com que isso acontece, né? Então e de forma totalmente automatizada. Só que o que aconteceu? Essa indústria, essa fábrica, quando ela automatizou esse processo, o nível de ociosidade dela foi para 70%, né? Caiu de 80 para a produtividade de 80 para 30, porque ela conseguia entregar em menos tempo, né? Então, o que vai ser feito nessa ociosidade? Então, tem que pensar em novos produtos, tem que pensar em novos mercados. Não é só colocar a tecnologia e sair, né, fazendo a produção. Tem que pensar em qual mercado que você quer atuar, porque o impacto é muito grande, né? O impacto que isso dá na sua fábrica é muito grande. Então não dá para fazer sem estudo de mercado, né? Como diz o marketing, primeiro vamos estudar a demanda, estudar o mercado e verificar a viabilidade de substituir homens por robôs, porque não são, apesar de ter a Agenda Brasil aí fazendo todo o aparato facilitando a importação de equipamentos, são equipamentos caros, não é um investimento tranquilo, né? É um investimento pesado, então requer um estudo, né? Não é só colocar a tecnologia. Conheço muitas empresas que foram com a tecnologia como fim, né? Mas a tecnologia é um meio de você fabricar, de você ganhar mais dinheiro, não um fim. Ah, eu preciso porque o meu vizinho comprou o equipamento XPTO, eu preciso comprar um equipamento igual, porque senão eu não vou conseguir competir. E essa é um erro. Isso é um erro das empresas, porque muitas vezes com tecnologias menores você consegue fazer, né, o mesmo ou melhor do que aquele equipamento altamente tecnológico consegue fazer, né? Então tem que ter esse cuidado no investimento Uhum. como em qual mercado que você está inserido, né?
analisar o caso concreto. Para maiores informações, viu, pessoal? Contrate Luiz Felipe para consultorias. Inclusive, eu até gostaria que você deixasse, né, as suas formas de contato, e-mail, que você, né, quiser deixar, porque o que acontece? A live, ela dura 1 hora. E eu não vou poder continuar, eu tive um probleminha, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada. Infelizmente, Luiz, eu não vou poder continuar, em vista que surgiu algo muito complicado aqui com relação à minha família e eu preciso resolver. Peço Tá. desculpas por não continuar o bate-papo, mas antes de tudo, eu queria agradecer imensamente a sua presença, tá? De todo o coração, de você ter compartilhado o conteúdo comigo, com seguidores, e falar para o pessoal, gente, que eu vou postar durante a semana a live, né, no meu canal do YouTube. Então, vocês que perderam algum conteúdo, é só acessar lá. E amanhã eu não vou fazer live no meu perfil. Eu sou convidada, gente. Luana Fontinelli fala tudo com Sandra Gomes. Eu espero vocês. Fala tudo, não. Fala quase tudo, viu, gente? Aí, ó, Daniele falou de você, eu acho que a Lorena também. A Loise falou que suas aulas, está com saudade das suas aulas. Parabéns pelo trabalho, Luiz. Eu queria, então, falar mais uma vez, meu muito obrigada, satisfação em revê-lo, mesmo que por meios digitais. E queria que você fizesse as considerações finais e deixasse uma mensagem de alegria, de alento, de positividade para as pessoas que estão nos assistindo, os que ainda vão acessar a live. Minhas alunas aí, a Dani, a Louise. A Louise acho que é do Tatuapé, Propaganda e Marketing. Muito obrigado pela presença de vocês. A Dani, hoje ela atua em marcas, né? Então, para mim, é um privilégio poder, né, ter dado aula para pessoas que continuaram, que através do nosso legado continuaram na área. Então, eu fico muito orgulhoso por isso. E eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe alguns pensamentos, né, do ser humano. Então, a gente vê o quão é importante tudo aquilo que a gente, às vezes, evitava, né, um abraço, a gente está sentindo falta hoje, a gente vê o quão é importante esse calor humano. Então, não é a robotização, não é a indústria 4.0 que vai mudar o mundo, né? O que vai mudar o mundo são as pessoas. Então, cada vez mais a gente tem que sentir que essa questão da empatia, né, do calor humano, das pessoas, isso é muito importante. Então, eu acredito que depois de tudo isso, as pessoas vão se valorizar mais, né? Vão se enxergar de uma forma diferente e com mais empatia, né? Então, é isso que a gente espera e eu acredito que é isso que o mundo vai rever, né? Eu acho que a pandemia ela é ruim para a economia, mas ela traz alguns pensamentos positivos aí e como a minha camiseta diz, ó, vai dar certo. Vai. Aliás, já deu certo. Pensamos positivo, que tudo tem um propósito, né? Como você bem disse, né? Períodos de reflexão, ambiente, meio ambiente do trabalho, do trânsito, da poluição, tudo mais limpo, mais claro, né? Alguns benefícios a gente tem que tirar disso, né? Capacitar, fazer, né? Com que a gente possa levar conteúdo edificante. Esse é o propósito das minhas lives, viu, pessoal? Para a gente poder estar agregando, eu tenho procurado trazer profissionais de diferentes áreas e, mais uma vez, Luiz, muitíssimo obrigada. Peço desculpas mais uma vez por encerrar um pouquinho antes da hora, mas a gente vai ter oportunidade, como eu falei no início. Espero você em Viçosa para Gente, palestrar. logo estarei em Viçosa, logo estarei em Viçosa, Sim, sim. se Deus quiser. Gratidão. Gente, Fique com Deus. Obrigada pela contribuição. Obrigada a todos pela audiência. Fiquem todos com Deus. Sintam-se abraçados e acolhidos. Tchauzinho, gente. Com Deus. Tchau, Luiz. Muito obrigada. Ana, que dê tudo certo aí. Depois me manda uma mensagem aí Bom, para. sim, mando sim. Bom, Tá bem, obrigada. Até. cuida Tchau. dele aí. Pode Tchau. deixar. Tchau. Obrigada.